Neste vídeo, não vamos apenas explorar esses pilares, mas vou te entregar uma ferramenta prática para aplicá-los em seu estudo. O método que chamo de leitura focada. 1, 2, 3, 1. É uma abordagem de apenas 12 minutos, que pode transformar sua maneira de interagir com este evangelho. Fique comigo, porque ao final, você não terá apenas mais informação, mas um método para extrair um significado pessoal e profundo da palavra todos os dias. Para que o método leitura focada 1, 2, 3, 1 realmente funcione, primeiro precisamos entender o terreno em que estamos pisando. O Evangelho de João se destaca dos demais de uma forma singular, quase como se falasse uma linguagem própria dentro das Escrituras. Imagine o Evangelho de João como uma grande catedral. Os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, descrevem a construção, os materiais e as pessoas que a frequentam. João, por outro lado, te leva para dentro, aponta para os vitrais e explica como a luz que passa por eles revela uma história divina. Ele não está contradizendo os outros, mas complementando-os, oferecendo uma perspectiva de dentro para fora, focada no significado espiritual por trás de cada ação e palavra. Escrito provavelmente no final do primeiro século, João tinha um propósito claro, declarado em João 20:31, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ele não está apenas contando uma história, está construindo um caso teológico, usando dualidades como luz e trevas, vida e morte, verdade e mentira. E é por isso que uma abordagem estruturada é tão recompensadora. Vamos começar com o primeiro pilar fundamental que sustenta nosso método de estudo: os 7 sinais. A primeira metade do Evangelho, conhecida por muitos estudiosos como o Livro dos Sinais, não apresenta os milagres de Jesus como meras demonstrações de poder, mas como semeion em grego, que significa sinais. Cada um deles aponta para uma verdade maior sobre a identidade de Jesus. O primeiro, a transformação da água em vinho em Caná, não é sobre o vinho, mas sobre Jesus, trazendo uma nova aliança de alegria e abundância que supera a antiga. O segundo sinal, a cura do filho de um oficial do rei, demonstra que sua autoridade não conhece distância. O terceiro, a cura do paralítico no tanque de Betesda, revela seu poder sobre o tempo e a enfermidade, estabelecendo-o como Senhor do sábado. O quarto sinal, a multiplicação dos pães, o apresenta como o pão da vida, o sustento espiritual que verdadeiramente satisfaz. Seguindo essa progressão, o quinto sinal, quando Jesus anda sobre as águas, mostra seu domínio sobre as forças do caos e da natureza. O sexto, a cura do cego de nascença, é um poderoso símbolo de Jesus como a luz do mundo, que vem para abrir os olhos espirituais. Finalmente, o sétimo e clímax dos sinais é a ressurreição de Lázaro. Este não é apenas um milagre, é uma prévia da própria vitória de Jesus sobre a morte. Cada sinal é um degrau que nos leva a uma compreensão mais elevada de sua divindade. Esses 7 sinais, no entanto, são as ações que provam quem Jesus é. Mas o Evangelho também nos dá as palavras, o segundo pilar essencial para o nosso método: as 7 autodeclarações Eu Sou. Elas complementam e explicam o significado dos sinais. Quando Jesus diz Eu Sou, ele está usando a expressão ego eimi em grego, que ecoa diretamente a revelação de Deus a Moisés na sarça ardente. É uma declaração direta de divindade que seus ouvintes do primeiro século teriam entendido como chocante e profunda. Cada declaração revela um aspecto de como ele satisfaz nossas necessidades mais profundas. A primeira, Eu sou o pão da vida, conecta-se diretamente com o sinal da multiplicação dos pães. Jesus não é apenas quem dá o pão, ele é o próprio sustento. A segunda, Eu sou a luz do mundo,
dialoga com a cura do cego. A terceira, eu sou a porta, significa que ele é o único acesso legítimo a Deus. Continuando, eu sou o bom pastor, revela sua natureza sacrificial. Eu sou a ressurreição e a vida. É a explicação teológica por trás da ressurreição de Lázaro. Qual dessas declarações, eu sou, mais impacta você? Deixe sua reflexão nos comentários. É uma forma poderosa de aprendermos juntos. A sexta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Afirma que Ele é a própria personificação do acesso a Deus. E por fim, eu sou a videira verdadeira, ilustra nossa necessidade vital de permanecer conectados a Ele. Agora que estabelecemos os dois pilares, os sinais e as declarações eu sou, podemos montar nossa ferramenta. Apresento a vocês o método Leitura Focada 1, 2, 3, 1. A ideia não é ler rápido, mas usar um foco de 7 minutos para dissecar pequenas passagens, permitindo que as camadas de significado venham à tona de forma intencional. Ele se divide em 4 passos. O primeiro passo é 1 minuto de oração. Peça ao Espírito Santo que ilumine sua mente, preparando o terreno espiritual para a revelação. O segundo passo envolve 2 minutos de leitura atenta. Escolha uma passagem curta. Leia-a 2 ou 3 vezes. Na primeira, familiarize-se com o conteúdo. Nas seguintes, observe detalhes, palavras repetidas, contrastes, referências. O terceiro e mais longo passo dura 3 minutos. A fase de conexão e reflexão. Aqui, você usa o conhecimento dos pilares. Pergunte-se, como esta passagem se conecta com os 7 sinais ou com as declarações eu sou? Há um simbolismo aqui, água, pão, luz. Anote as ideias que se destacam. Este é o coração do método. O passo final, no meio e último minuto, é a aplicação. Escreva uma única frase que resuma o que Deus falou com você. O objetivo é transformar o conhecimento em algo pessoal e prático. Vamos aplicar o método 1, 2, 3, 1 a João 1, versículos 1 a 5. Começamos com 1 minuto de oração, pedindo clareza sobre o verbo. Em seguida, por 2 minutos, lemos o texto repetidamente. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nos 3 minutos de reflexão, conectamos os pontos. A palavra verbo, logos, apresenta Jesus como a palavra criadora de Gênesis e o princípio racional do universo. Identificamos os temas: preexistência, divindade, papel na criação. Notamos a introdução da dualidade central do Evangelho. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. Este é o conflito do livro. Anotamos as palavras-chave: verbo, Deus, vida, luz, trevas. No minuto final de aplicação, sintetizamos a mensagem para nós. Jesus não é apenas um personagem histórico. Ele é a eterna palavra de Deus, a fonte de toda a criação e a única luz que pode verdadeiramente dissipar a escuridão em minha vida. Ao fazer isso, não apenas lemos sobre o Logos, mas começamos a entender o que significa tê-lo como a luz que guia nossos próprios passos. Este exercício demonstra como, em 7 minutos, é possível ir muito além de uma leitura superficial. Vamos testar o método em um diálogo, como a conversa com Nicodemos em João 3. Após o minuto de oração, passamos 2 minutos lendo os versículos 1 a 8. Notamos o contexto. Nicodemos, um mestre, vem de noite. Isso já nos conecta ao tema da luz e das trevas. Ele vem das trevas buscando a luz. Durante os 3 minutos de reflexão, analisamos o simbolismo. Jesus introduz o nascer de novo. Nicodemos o interpreta literalmente, revelando sua cegueira espiritual. Jesus usa a analogia do vento. Você ouve o seu som, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai.
Assim são todos os nascidos do Espírito. O agir do Espírito é misterioso e soberano. Mais adiante, ele usa a imagem da serpente no deserto para explicar sua crucificação, mostrando como ele usa o Antigo Testamento para revelar verdades do Novo. É importante abordar as limitações. Este método de 7 minutos não esgotará o significado da passagem. Nicodemos provavelmente passou o resto da vida ponderando essa conversa. Nosso objetivo não é a exaustão, mas o engajamento. A ferramenta nos força a desacelerar e a meditar. No minuto final de aplicação, podemos concluir: minha compreensão espiritual não pode se basear apenas na lógica humana. Preciso da obra misteriosa do Espírito Santo para verdadeiramente nascer de novo. Isso transforma um diálogo complexo em um convite pessoal. Para implementar essa abordagem em sua vida, o primeiro passo prático é a consistência. Separe um horário fixo. A consistência cria o hábito. Use um caderno dedicado para revisitar suas percepções. Como recursos adicionais, uma boa Bíblia de estudo pode fornecer contexto. Comentários de teólogos respeitados podem oferecer insights, mas use-os após sua própria reflexão, não antes. Seja realista. A compreensão espiritual é um processo. Haverá dias bons e outros mais obscuros. O objetivo é cultivar uma postura de escuta atenta, dia após dia. Se você achou este método de estudo útil, compartilhe nos comentários qual passagem do Evangelho de João você gostaria de analisar primeiro usando a técnica leitura focada. 1, 2, 3, 1. Ler as experiências e descobertas uns dos outros pode nos encorajar e fortalecer nossa jornada. Em conclusão, o poder do Evangelho de João não está oculto, mas revelado em sua estrutura divinamente inspirada. Ao aprender a reconhecer seus padrões com uma ferramenta como esta, você deixa de ser um mero espectador e se torna um participante ativo na descoberta teológica. Que esta abordagem enriqueça sua leitura, aprofunde sua fé e revele de maneira sempre nova a glória de Jesus, o Verbo feito carne.